Aí, aquele pastor, bispo, padre, seja lá o sacerdote que for, de alguma igreja cristã, chega para mim, como já chegaram vários, e disseram: está proibido na Bíblia a comunicação com os espíritos. E isso é uma coisa que vem de Deus através de Moisés. Está lá na Bíblia escrito. O que será que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Esse é o tema do nosso estudo de hoje do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Eu vou ler para vocês e comentar aquilo que eu compreendo. Peço que vocês escrevam se vocês já passaram por essa situação horrível de desrespeitosa quando um evangélico chega perto de você, um católico chega perto de você, dizendo tá repreendido em nome do Senhor, sai para lá, Satanás, isso aí tá proibido em nome de Deus, fazer esse tipo de coisa. Bora pro texto? O padre faz a seguinte colocação a Allan Kardec. Se a Igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque elas são contrárias à religião, sendo formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés, este último pronunciando a pena de morte contra essas práticas, prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Agora vamos ver o que Allan Kardec tem a dizer sobre isso. Peço-vos perdão, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Ela se acha somente na lei mosaica. Trata-se de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica. Assim será, por certo, se ela for mais judia que cristã. Devemos mesmo notar que de todas as religiões é a judaica que faz menos oposição ao espiritismo, contra cujas evocações ela não invocou a lei de Moisés, em que se apoiam as seitas cristãs. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que proíbem a leitura da Bíblia? Que diriam se proibisse a um cidadão o estudo do código das leis do seu país? Bom, vamos parar para analisar isso aí. A Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento, que vem lá dos livros judaicos, da religião judaica, ao qual Jesus era judeu, e o Novo Testamento, que vem com Jesus em diante. E aí, a partir desse período, a gente percebe religiões sendo criadas quando, se fôssemos parar para analisar logicamente, nós deveríamos seguir o judaísmo e não aderir a uma outra religião cristã que foi criada depois, já que Jesus era judeu, nada mais lógico e natural que seguíssemos a religião de Jesus. Jesus não era católico, Jesus não era evangélico, então por que deveríamos seguir uma religião que foi criada depois de Jesus e não seguir a própria religião de Jesus? E fazendo esse à parte, a gente tem também essa situação de que no Antigo Testamento Moisés proibiu a comunicação com os mortos. No Novo Testamento, em nenhum momento Jesus proibiu. Bom, aí a gente já para refletir. Se Jesus não proibiu, será que estava errado? Mas Moisés proibiu. Será que ele estava certo? E aí, que lado da Bíblia a gente segue? O Antigo Testamento ou o Novo? E se eu sou um católico, um evangélico, o que eu faço da minha vida? Eu devo proibir os espíritas de usar a mediunidade conforme está no Antigo? Ou eu devo deixar os espíritas em paz conforme Jesus sempre professava o respeito para com todos, o amor até para com os inimigos? Como é que fica esse dilema na cabeça de vocês, meus irmãos evangélicos, católicos, protestantes? É difícil compreender tudo isso. Bora seguir com o texto. A proibição feita por Moisés tinha então a sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que o seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito, e de entre os quais o de que tratamos era objeto de abusos. O que Allan Kardec está falando aqui para nós? Que Moisés, que resgatou o seu povo lá do Egito Antigo, sofria grande influência da cultura dos egípcios.
dentre essas características da cultura estava a capacidade de se comunicar com os mortos. Sim, os egípcios comunicavam-se com os espíritos. Isso era algo comum. Só que Moisés queria romper com essa cultura egípcia e queria resgatar a cultura do povo hebreu. Então, para fazer esse desligamento tinha que acontecer rompendo com qualquer traços da cultura egípcia. Foi daí a origem da proibição. Como também devemos ressaltar que os egípcios faziam uso dessa mediunidade, dessa comunicação com os mortos, para motivos importantes, como também para motivos banais. Vamos dar um exemplo? No dia de hoje, estou pensando em comprar um carro e deixar de andar de ônibus. O que será que os espíritos têm a dizer? Vou sair de casa, vou lá no centro espírita, vou consultar os espíritos para saber se eu compro um carro ou se eu continuo andando de ônibus. Isso é um motivo importante? Não, gente. Isso é algo corriqueiro, é algo do dia a dia. São decisões que a gente toma todo dia. Compro uma roupa nova ou fico com a velha? Compro uma casa nova ou moro na velha? Compro um carro novo ou continuo com o carro velho? As informações devem ser analisadas com critério, para daí eu tomar a decisão de ir ou não consultar os mortos. Agora vamos colocar uma outra situação. Eu estou passando por um forte período de crise existencial, uma depressão profunda, uma tristeza. Eu não consigo encontrar uma solução para esses problemas meus que eu sinto que me doem na alma. Mas eu procuro a medicina, eu procuro ali a terapia, os psicólogos e nada está me ajudando. Será que os espíritos poderiam me ajudar com algum aconselhamento para essa dor que eu sinto na minha alma? Aí eu vou até a casa espírita procurar me comunicar para ver se tem alguma palavra de conforto, algum aconselhamento, um direcionamento. Conseguem compreender a diferença das questões? Pois é, naquela época, como hoje, algumas pessoas fazem o uso da comunicação com os mortos, ou seja, da mediunidade, algo banal. E o Espiritismo vem nos deixar claro que não devemos usar a mediunidade para coisas banais. Mediunidade é coisa séria, deve ser tratada seriamente, a fim de não atrairmos espíritos inferiores para junto de nós com questões banais. Continuando o texto, não se evocava então os mortos pelo respeito e afeição tributados a eles, nem com o sentimento de piedade, mas sim como meio de adivinhar, como objeto de tráfico vergonhoso explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Nessas condições, Moisés teve razão de proibi-lo. Se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que eram precisos meios rigorosos para conter esse povo indisciplinado. Também quanto à pena de morte, era pródiga a sua legislação. É, pois, um erro apoiar-se na severidade do castigo para provar-se o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Se a interdição da evocação aos mortos vem do próprio Deus, como a Igreja pretende, deve também ser Deus quem marcou a pena de morte contra os delinquentes. Esta pena passa a ter uma origem tão sagrada quanto a interdição. Neste caso, por que não a conservam também? Todas as leis de Moisés são promulgadas em nome e por ordem de Deus. Se creem que Deus seja o autor delas, por que não as observam ainda? Se a lei de Moisés é para a Igreja um artigo de fé sobre um ponto, por que deixa de sê-lo sobre os outros todos? Por que recorrem a ela naquilo que precisam e repelem-na no que não julgam conveniente? Qual o motivo de não seguirem todas as suas prescrições, entre outras, a da circuncisão, a que Jesus se sujeitou e que não aboliu? Havia na lei mosaica duas partes. Primeira, a lei de Deus, resumida nas tábuas do Sinai.
Lei que foi conservada porque é divina, e o Cristo não fez mais do que desenvolvê-la. Segunda, a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes do tempo e que o Cristo aboliu. Hoje, as circunstâncias são outras e a proibição de Moisés já não tem razão de ser. Além disso, se a Igreja proíbe a evocação dos espíritos, poderá também impedir que eles venham ser chamados? Não estamos vendo diariamente manifestações de todos os gêneros entre pessoas que nunca se ocuparam com o Espiritismo? E antes de ele ser divulgado, não se davam tantas delas? Outra contradição, se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é uma prova de que eles podem vir. Ao contrário, essa interdição seria inútil. Se em seu tempo podiam eles entrar em relação com os homens, ainda hoje o podem. E se são espíritos de mortos, não são exclusivamente demônios. Antes de tudo, devemos ser lógicos. Então, aqui, o que Allan Kardec nos diz é que por que será que católicos, evangélicos, protestantes seguem apenas o que lhes interessa? Por exemplo, a circuncisão. Eles não fazem circuncisão. Apenas os judeus os fazem, que seguem a tradição das leis antigas, né? Da lei mosaica, como de outros profetas. A gente vai estudar a Torá e percebe isso lá, vai conversar com os judeus e percebe a observação deles firme no que tange a Torá. Por que será que nós cristãos não fazemos o mesmo? Quando nos convém, seguimos. Quando não, não seguimos. Ora, o que a gente entende é, conforme Allan Kardec colocou, Jesus, em sua sabedoria divina, ele segue ali os 10 mandamentos. Não matarás, não vemos Jesus matando ou incentivando ninguém a fazê-lo. A gente tem a passagem onde Pedro desembainha a espada e ele diz: Pedro, embainha novamente a tua espada. Então, isso é claramente uma instrução, nada de violência. Se Jesus concordasse com a violência, ele teria dito: Isso mesmo, Pedro, vai lá e fere o outro com a tua espada. E se a gente parar para analisar, será que todos os espíritos dos mortos são demônios? Ou alguns poderiam ser meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio, meu tataravô, alguém que já viveu aqui, que era uma pessoa bondosa, não fazia mal nenhum. Por que é que eu não posso falar com eles? Por que é que eu não posso matar a saudade desses entes queridos, colher com eles algum conhecimento, alguma sabedoria para me auxiliar no meu dia a dia? Esse raciocínio lógico é o que devemos ter. É dessa racionalidade que o Espiritismo nos ensina. E a todo instante somos chamados a ter uma fé raciocinada. Gostei demais desse estudo de hoje. Peço a vocês que deixem o like, que compartilhem com seus amigos, que se inscrevam no canal para continuar estudando conosco. Peço a vocês que fiquem na paz, que usem essa capacidade intelectual que vocês têm para raciocinar sobre o nosso estudo de hoje. Um grande abraço e até o próximo encontro.